estamos voltando, a calda ainda não está pronta e nós vamos ao manjar. Então, como eu já tenho um manjar, falei para vocês, já tenho um manjar pronto, porque ele tem que ficar, na verdade, no mínimo de 6 horas na geladeira. Eu prefiro sempre fazer no dia anterior que eu vou usar e deixar a noite toda na geladeira, porque é garantido que ele vai ficar bem firme, bem gelado. Então, vamos lá pegar o que eu já tenho pronto. Na verdade, eu usei até uma forma assim antiga, que era da minha mãe, tudo, porque eu acho muito bonita. E como ela é de um tamanho mais ou menos pequeno, eu fiz uma outra opção de apresentação, que é aquela que eu falei para vocês, que na verdade é mais prática, você não tem que desenformar e tudo. Então, sendo uma receita rápida para uma pessoa que não tem muito tempo, tudo, e fica também muito bonito apresentar numa taça, né? Então, eu cobri com um filme, deixei ele a noite toda na geladeira e ele tá bem firme. Vocês podem ver, até vou mexer assim com o dedo, que ele tá solto da forma. Então, eu vou desenformar ele num prato. Eu escolhi esse prato aqui e nós vamos virar. Opa! Ela pegou aqui um pouquinho. Pena que não ficou no meio do prato, mas agora eu acho que eu não tenho muito jeito de puxar ela, mas vou dar um jeitinho aqui, ver se eu consigo colocar ela mais no meio do prato. Olha, gente, não vai ter jeito, mas essas coisas em culinária acontecem. Então, nós vamos dar um jeito na decoração com a calda aqui, para não parecer que eu coloquei o manjar no lugar errado do prato. Isso acontece comigo e com qualquer um, né? Então, como eu já tenho uma calda pronta, eu vou usar essa calda que eu já tenho pronta. Olha que ela ficou com uma cor, um brilho. E eu vou colocar somente a calda desse lado aqui, como se fosse proposital esse acontecimento aqui. Então, eu vou pegar uma colher e vou colocar em volta do prato. Antes disso, eu só vou dar uma olhada na calda para ver como é que tá a temperatura, para a gente não perder essa calda que está aqui. A temperatura tá em 92. Eu falei para vocês, aqui eu queria que vocês dessem uma boa olhada. O caramelo tá totalmente dissolvido e a calda já tá mais ou menos grossa. Ela, mais um pouco, ela vai chegar no nosso ponto, que é o daquela calda pronta. Ela fica com uma aparência mais fina quando ela tá quente, mas aí ela esfria e fica com essa consistência mais grossa, tá vendo? De calda mesmo. Então, aqui nós vamos dar um jeito. Eu vou começar pelas ameixas, que eu acho mais interessante. Depois eu uso as especiarias como decoração. Ah, uma coisa que eu precisava falar para vocês. Eu ainda não coloquei as ameixas naquela calda, mas já tá na hora de colocar. Então, eu vou colocar 130 gramas de ameixas sem caroço, para evitar de a pessoa ir comer e ter que cuspir o caroço, é meio desagradável. E a gente compra na maior facilidade as ameixas sem o caroço. Então, eu vou colocar aqui, e nesse ponto da calda, elas vão amolecer, que elas já estão bem... Não estão muito secas essas ameixas, né? Quando vocês forem comprar as ameixas, vocês prestem atenção de não comprar ameixa extremamente seca e dura. Vocês podem até pegar nela assim, mesmo se for no pacote, vocês pegam assim com a mão para ver se ela não tá... Porque normalmente quando ela tá muito seca, ela já tá velha e aí é ruim a ameixa, não é muito gostosa a ameixa muito dura. Então, eu vou colocando as ameixas aqui.
E vou usar esses palitos. E eu nunca coloco a calda por cima do pudim, porque não fica bonito. A calda sempre vai em volta e na hora que você for servir. E por acaso, se você usar uma forminha pequena para fazer a sobremesa empratada, como a gente chama, a gente, vamos dizer, vira o manjar, mas nunca coloca por cima. Sempre em volta, porque fica muito mais bonito. Porque quando você coloca por cima, na hora que você colocou é bonito, mas dali até a hora que você servir, ela escorre e não fica com aspecto bonito. Então eu vou usar esses palitos aqui para colocar nessa volta. E vou falar para vocês, eu tenho certeza que muita gente não vai perceber esse meu deslize aqui. Vou usar o anis estrelado também para colocar. Depois eu limpo aquela gota ali. E vou fazendo uma composição. Em toda a volta do manjar. Ainda sobraram algumas ameixas aqui que eu vou colocar. Então, essa quantidade de calda é bem certinha para essa quantidade de manjar, né? Do manjar. Você não precisa fazer uma calda extra, já é o suficiente. Vou limpar aqui. E aí eu vou voltar um pouquinho para a geladeira até a hora de servir. Não deixa ficar gelado demais a calda. A calda na temperatura ambiente é o ideal. O manjar bem gelado, então você pode deixar ele desenformado no prato bem gelado e na hora que você vai colocar na mesa, você coloca a calda em volta. Agora eu vou dar uma olhada na outra calda para a gente terminar essa outra preparação aqui, que vocês vão ver que vai ficar bem bonita também. Então, nós já chegamos aos 100 graus. Desligar o fogo. Tirei a calda. Eu coloquei aqui um bowl com um pouco de gelo, vou botar um pouquinho de água aqui. Porque a gente não vai poder utilizar essa calda quente do jeito que ela tá. Então eu vou esfriar ela aqui para a gente poder continuar a nossa montagem do manjar na taça. Então eu vou botar aos pouquinhos para ela esfriando. Quando ela esfria, ela já fica com uma consistência mais grossa. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Com esse gelo todo aqui, esse processo é meio rápido. Bom, então eu vou começar a montar aqui. A calda já tá morna, de ficar aqui nesse banho de gelo. E eu vou começar colocando, que nem eu comecei ali, colocando as ameixas. Né? Então eu vou colocar as ameixas em toda a volta. Para ficar um contraste bem bonito na volta da taça toda. Com o preto das ameixas, né? Então, é uma sobremesa branca e preta. E que não poderia ser mais clássica, né? Uma coisa bem tradicional. Qualquer livro de culinária mais antigo tem receita de manjar. E agora eu vou começar a regar
com a cauda. E a cauda vai aparecer bastante nessa a transparência dela. Essas bolinhas do zimbro, elas ficam bonitas. E em vez de utilizar esses palitos da canela mais curtos, eu vou colocar 2 palitos aqui maiores, que eu acho que vai combinar melhor. Aí dou uma forçadinha aqui no manjar, para eles ficarem assim numa posição mais de pé. Então, essa foi a nossa sugestão de hoje, tradicionalíssima. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo programa. Obrigada!